Tá? Fica desse jeito. Tá. Ok. Veja se aparece a tela. Eu vou compartilhar a tela. Apareceu? Apareceu, pessoal? Apareceu, né? Só faz assim para mim que daí eu vejo. Tá. Então, o conteúdo que nós vamos trabalhar é sobre a BNCC, Ensino Fundamental Anos Iniciais. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos ter que utilizar a BNCC, né? Apesar dela restringir os conteúdos, né? Mas é o documento que nós temos de mais recente e temos que seguir, certo? Aí nós temos qual a abordagem pedagógica da BNCC, né? Aí vem assim, ó. Diferente da educação infantil, a proposta da BNCC do ensino fundamental anos iniciais é a progressão das múltiplas aprendizagens, articulando o trabalho com as experiências anteriores e valorizando as situações lúdicas de aprendizagem, certo? Como disse o Saviani ontem, né, nós temos que fazer com que os nossos alunos eles descubram o lado oculto da Lua, né? Não é ele somente contemplar o lado que a gente pode ver da Lua, né? Mas sim fazer com que eles vão e descubram o lado oculto, ou seja, aqui está dizendo isso nesse slide. Primeiro, progressão das múltiplas aprendizagens. Então, quando eu ensino o português, a matemática, a história, a geografia, eu não posso trabalhar esses conteúdos individualmente, certo? Então, nós trabalhamos ele articulando, certo? Com as experiências dos alunos que eles trazem, né? E de uma forma lúdica, que ele possa observar, olhar e pegar, concretizar, certo? Para que essa aprendizagem ela seja contínua, para que ela seja completa, certo? Então, o que é essa aprendizagem completa, professora? É o aluno entender o conteúdo, não só decorar, mas entendê-la. E, por exemplo, na minha matéria, na área de geografia, vou puxar a sardinha para mim, né? Quando eu ensino algo sobre o meio ambiente, não basta ele somente escrever no caderno que não deve jogar lixo no chão, né? Que deve reciclar, que deve colocar o lixo no lugar certo, né? Nas partes certas, aquilo que é sólido, aquilo que é líquido e aquilo que é orgânico. Então, ele tem que trazer isso para a vida dele, certo? Então, não basta ele somente escrever, fazer um texto, né? Responder na prova certa, tirar 100, mas na vida dele, no que ele faz no dia a dia, ele é 0, porque ele não aprendeu nada, certo? Então, é isso que ele está dizendo ali, tá? E como é que vai fazer com a ludicidade? Nem todo o conteúdo que nós temos dá para ser lúdico, né? Nem tudo. Alguns, eles são bem, como se diz, bem teóricos, como é o caso de pedagogia, por exemplo, tá? Então, segundo a BNCC, a articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento, certo? Então, quando ela fala sobre precisa prever tanto a progressiva sistematização, ou seja,
não basta só o aluno trazer o conteúdo de casa. Isso é um grande problema da nossa aula com os alunos, certo? Então, você trabalha todo um conteúdo científico com ele e na hora dele responder a atividade no caderno, ele resolve no senso comum. Então, significa que essa sistematização aí não aconteceu. Ele continua usando o senso comum, ou seja, as experiências dele, certo? Então, eu preciso desenvolver o conteúdo científico para que ele escreva de forma científica, certo? Então, de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipótese sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões e em uma atitude ativa na construção de conhecimento. Vamos lá, então. O que significa isso? É que vocês não assistiram o Saviani ontem, mas o professor Dermeval Saviani, ele colocou uma palavra muito certa em cima disso, certo? O aluno, ele tem que ler e interpretar. Não basta ele somente decodificar, não basta somente a leitura. Ele tem que estar contextualizado. É igual quando você fala de política e você diz assim, eu não gosto de política, eu não entendo nada de política. Lógico que você não entende, porque você não lê, você não busca o conhecimento disso. Então, a mesma coisa são os alunos. Se você leva um conteúdo novo, esse conteúdo tem que ter subsídio, ele tem que trabalhar de várias formas, né? Por meio da leitura, por meio da escrita, por meio de resumo, tudo isso vai ajudando ele a ler e interpretar, certo? Não basta somente a leitura, não basta somente fazer o conteúdo na sala de aula. Ele falou muito sobre o problema das escolas integrais, né, Andréia? Ele falou muito da escola integral, porque a escola integral ela não atinge o aluno. Na realidade, de manhã ele tinha que fazer as atividades propostas do currículo da educação e à tarde fazer as tarefas referentes da manhã. Isso Por isso que ele comentou muito referente às aulas presenciais, né? Sim, a importância, né? A importância da faculdade ser presencial, né? E para as crianças também, ele visou muito sobre a educação infantil. Sim. Das dificuldades que eles estão tendo. Sim, por quê? Nós não estamos, os alunos não estão conseguindo fazer leituras de jornais e interpretar, ou interpretar aquilo que fala na televisão, certo? Então, a nossa educação, ela é falha quanto a isso. Por isso que Tanto que nas aulas da professora Sueli, a gente também está discutindo bastante sobre a questão, nos aspectos que a educação à distância pode ser tanto benéfica quanto precária, porque o aluno sente falta da presença do professor ali na hora do trabalho pedagógico. Ele sente falta do auxílio que o professor dá, e às vezes o pai não consegue auxiliar o filho nessa tarefa, porque ou teve pouco tempo de escolaridade, ou alguma outra coisa, e não consegue auxiliar o filho. Então, a gente percebe a importância da escola presencial e da faculdade, a presença direta do professor. É que vocês ainda são adultos, mas uma criança, ela não faz leitura e nem faz trabalho por si só. Ele precisa de um apoio, de um auxílio, né? Então, ali, quando eu coloquei para vocês, eu já vou aproveitar para responder uma pergunta de um aluno que ele fez, né, sobre o tema do dossiê de vocês, que diz assim, ensino fundamental, fragilidades nos conteúdos e metodologias. Vocês receberam
uma leitura para isso, né? Mas eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Então, nós somos uma escola conteudista, certo? Então, quanto mais conteúdos, mais o meu aluno sabe. Ou a gente tem que ter conteúdos e metodologias de qualidade. A nossa escola não é assim. Pensa, nós temos um conteúdo a cumprir, certo? E a gente tem que cumprir esse conteúdo a qualquer custo. Não tem como você parar e falar com o aluno assim, olha, vamos parar porque fulano de tal não aprendeu. A gente segue adiante. E por quê? Porque não tem, nós temos outros conteúdos a serem cumpridos. Então, deixa de lado, o nosso currículo ele é frágil quanto a isso, certo? Nós trabalhamos alguns conteúdos que não são relevantes, por exemplo. Mas é aí que entra o trabalho do professor, tá? Aí que entra. O professor é que tem que eleger os seus conteúdos. Olha, por exemplo, o conteúdo que eu falo para vocês sobre o planeta Terra. O planeta Terra é muito relevante hoje, o conteúdo. Por quê? Porque é a nossa casa comum, é onde nós moramos, onde nós temos que preservar, certo? A gente trabalha o planeta Terra desde o primeiro ano. Hoje eu fui separar os conteúdos do primeiro ano, então tá lá o conteúdo, quer ver? Espera lá. Conteúdo. Professora, depois você vai disponibilizar esses slides no Moodle? Vou sim. Obrigada. Tá? Então, é só para vocês saberem, esse segundo a BNCC. A BNCC, ela se preocupa com o grau de instrução que esse aluno, não é só a BNCC, né? Mas é um documento. Quem se preocupa com isso, nós professores, né? De trabalhar e fazer com que esse aluno aprenda. Tem várias maneiras, várias metodologias para que chegue até a aprendizagem, certo? Teve uma parte que ele comentou assim que a internet, ultimamente, ela está sendo meio grosseira, né? Voltada Com certeza. Com a parte remota com os alunos, né? Eu consegui salvar o vídeo deles. Então, Andréia, o problema eu também enviei até no grupo para eles assistirem, né? Mas olha bem, o conteúdo em si que a gente recebe do município ou da escola particular tem um tempo a ser trabalhado, certo? E quando ele fala do meio de comunicação, que é um meio de informação e não de conhecimento. As nossas crianças hoje, elas recebem muita informação, mas pouco conhecimento. Lembra que eu falei para vocês que existe um lado do cérebro que ele comanda a informação. Então, você recebe a informação e vai lá, certo? Mas quando você aprende este conteúdo, que aprende sobre, ele passa do outro lado, que é o conhecimento, certo? Então, informação a gente tem um monte, muitas. Essas informações, os alunos esquecem com facilidade. A aprendizagem do conteúdo, ele não esquece nunca mais. Por isso que é importante que haja esse processo de aprendizagem em completo, certo? Completo, e não somente informação dada para vocês. O que eu estou dando para vocês agora são informações, certo? Mas com a leitura, com o professor falando, vocês vão o quê? Ouvindo e dando significado e conhecimento. Tá? Agora, para o passo seguinte, né? Então, para compreender
Para compreender todas as mudanças no desenvolvimento da criança, é preciso. Vamos lá. É preciso. É uma ótima pergunta de prova essa. O estímulo ao pensamento lógico, criativo e crítico, bem como sua capacidade de perguntar, argumentar, interagir e ampliar sua compreensão de mundo. A compreensão de mundo depende da idade de cada criança, certo? Quando a gente, por exemplo, na área de geografia, quando vocês trabalham o lugar, é o conhecimento de mundo que ele tem, certo? Que é a casa dele, como é, quem são os pais, quem são os tios. Então, tudo isso vai dando conhecimento para ele, certo? Vai ampliando. Aí, no segundo ano, você já amplia mais. Você vai buscando a escola, o quarteirão, vai ampliando o conhecimento de mundo dele. Porque quando você fala de conhecimento de mundo, você acha que ele tem que conhecer o planeta Terra no todo. E não é. O conhecimento de mundo é de acordo com a idade. É de acordo com a série, no ano que ele está. Certo? Se você, por exemplo, perguntar para minha Maria, a Maria Alice, que eu mandei para vocês ela fazendo tarefa, ela tem 3 aninhos. Se você... Vocês estão ouvindo o barulho da minha internet? Do meu WhatsApp? Tem uma pessoa que não para de... Deixa eu ver. Ah, eu não falei? É aluno do 4º semestre. Eles têm que entender que neste momento agora eu não posso responder ninguém. É o horário de aula. Né? Deixa eu tirar aqui o WhatsApp da minha... Gente do céu. Aí. Eles não conseguem entender que o professor está trabalhando. Quando vocês perguntam para mim de manhã não adianta vocês mandarem para mim, porque eu não vou responder. Eu tenho uma aula no Glorinha, então é complicado responder, certo? Hoje, por exemplo, eu estava em reunião à tarde. Não tem como eu responder, estar na reunião e responder, né? É complicado. Então, estímulo ao pensamento lógico, aquilo que leva para ele fazer da vida dele. Não jogar lixo no chão, certo? Mas aí você tem lá uma balinha ou um chiclete na boca, aí você pega o chiclete e joga assim, né? A gente tem o hábito de fazer isso, esquecer, tirar. Primeiro que você está com a mão livre e está cheinho de coisas da rua. Aí você pega e põe a mão na boca para tirar os chicletes e jogar no lixo. Se jogar no lixo, tudo bem, eu duro quando joga no chão. Quando você joga no chão, os passarinhos confundem aquilo lá com alimento. E quando ele vai lá e bica e engole, ele morre. Certo? Então, isso daí é pensamento lógico, é fazer eu pensar nas minhas atitudes. Porque a gente acha que o pensamento lógico é só matemática, né? Mas o pensamento lógico é o nosso dia a dia também, é o cotidiano, certo? Criativo e crítico, eu tenho que ser criativo, achar alternativas. Eu tenho que levar meu aluno a achar alternativas. Olha, eu fiz uma atividade com eles, de ensino religioso, que eles tinham que achar uma alternativa
para o problema da praça. Eu até acho que mostrei o vídeo para vocês, né? Da praça aqui, Manuel Ribas. Por quê? Os passarinhos faziam cocô, dava mau cheiro, a população reclama, os bancos estão quebrados, né? Então, não adianta ele só ser crítico. Ele tem que ter um pensamento lógico. O que eu posso fazer para melhorar? Certo? O que meus alunos fizeram? Escreveram uma carta para o prefeito. Mas não basta só escrever uma carta para o prefeito. Então, eles escreveram uma carta para o prefeito e, terminando na carta, eles dão uma sugestão do que fazer. Então, eles têm um estilo de pensamento lógico, criativo e crítico. Certo? Eles deram uma alternativa de resposta. Argumentar, interagir e ampliar sua compreensão de mundo. Então, a compreensão de mundo nosso, por enquanto, é apucarana. Não adianta eu falar que lá na França, nos lixos, é cheio de rato. E é mesmo. Se vocês verem as condições de alguns lugares na França, vocês vão dizer, nossa, mas isso é França? É. Porque a gente tem uma ideia muito errônea de alguns lugares.